Novas leis em processo de aprovação tentam evitar a morte do audiovisual brasileiro. Essa chamada pode ser um pouco catastrófica, assim, mas é mais ou menos a situação do audiovisual no Brasil hoje, né? Entre essas leis, né, em processo estão a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc II, que a gente já discutiu sobre a primeira Lei Aldir Blanc lá na primeira temporada do Animação, e também está tendo uma chamada pública do Fundo Setorial Audiovisual, que é o FSA, tá? Para tentar salvar da morte da sobrevida ao mercado que está em coma desde 2019. E, obviamente, essas leis, elas são... Primeiro que está no processo de serem aprovadas ainda. Elas foram aprovadas na Câmara e estão indo para o Senado. O do fundo... Ela foi, né? A última do Paulo Gustavo foi aprovada no Senado agora, né? Já foi aprovada no Senado? Vai para Então acabei... vai para a sanção presidencial agora. Então tá. Bom, então a gente continua com medo, né? Para variar um pouco. Mas eu vou explicar alguns pontos aqui que houveram algumas alterações nessa lei. E talvez essas alterações elas não vão ser legais, vocês vão entender o porquê, mas ao mesmo tempo talvez ajudem a ser aprovadas. Tá? Mas assim, é basicamente para manter no coma. Né? Hoje é para manter um coma. Não tem, uma até que tem, e eu já vou entrar no mérito, pode ser uma possibilidade permanente de ajuda anual, mas assim, são coisas só para manter o coma, não é nem para ver se acorda, se começa, né, a andar, começa a respirar, responder. Nem isso. Né? Mas vamos lá. Então eu vou dar uma boa resumida só para colocar em discussão. A primeira é a Lei Paulo Gustavo, né, que foi a autoria do senador Paulo Rocha, do PT. Eu sempre me confundo. Quando é PA... do Pará. É Pará, né? Então tá, PT do Pará. Basicamente 3,8 bilhões de reais destinados ao setor cultural. Foi aprovado... bom, o Sérgio já falou, né, que foi aprovado no Senado também, mas ela tinha sido aprovada na Câmara no dia 24 de fevereiro, tá, desse ano. Para repassar a estados e municípios para socorrer, né, o setor cultural. Isso também, estou falando, essas duas leis são bem abrangentes, é o audiovisual, né, como um todo. E ela se divide basicamente em 2,79 bilhões para ações no setor audiovisual e 1,06 bilhão para ações emergenciais no setor, por meio de editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor ou outras formas de seleção pública simplificadas. Tá? Aí é que tá. Duas emendas foram retiradas, tá, dessa lei. Deixa eu ver aqui, porque agora eu preciso ler, gente, eu não consigo pegar de cabeça. Teve uma emenda, né, do deputado Eli Borges, que é do Solidariedade do Tocantins, para excluir da proposta um trecho que previa que as ações previstas na lei deveriam assegurar estímulos à participação e o protagonismo de pessoas do segmento LGBTQIA+. Quer dizer, o assunto hoje vai tudo rodar nesse tema, né? E aí o que é interessante é a declaração desse Borges, que ele pega e fala assim: a homossexualidade não é hereditária e a proporção que nasce homossexuais pobres também nascem ricos, portanto não é razoável estabelecer cotas para esses casos. O nível da argumentação é tipo 7ª série. É um cara que está responsável por criar leis de incentivo, né? Então, assim, existia então essa parte na lei e o que é o relator da Câmara, né, que é o deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará, ele acolheu essa retirada, esse pedido do deputado Eli Borges para retirar essa parte. Tá? Outra modificação também foi apresentada pela deputada Bia Kicis, muitos já conhecem também, né, PSL do Distrito Federal, que ela basicamente falou o seguinte: na lei original, quem ia ser responsável por fazer a passagem, né, para identificar quais seriam os projetos necessários, tal, seriam os estados e os municípios. Ela colocou uma emenda que fala assim: não. Quem vai falar é a União. Quem vai falar é o governo. Tá? E essa mudança também foi aceita. Então a lei está indo sem digamos, essa parte específica com referência a conteúdos com tema LGBTQIA+, e também onde o governo federal vai poder dar muito mais controle, assim, vai controlar muito mais para onde vai esse dinheiro. Tá? Bom, e obviamente que essa é uma ação que ela tem o limite, né, a data limite dela é o fim de 2022. Por que será, não é? Será que se der tudo certo no fim de 2022, né?
Sim, eu estou falando desse desgoverno que tem hoje, então não estou falando firula, não, é por causa disso mesmo. Né? É mais uma ação, é um processo eleitoreiro, né, para falar assim, se vocês quiserem continuar, volta no candidato. Né? É isso, puramente isso. Então, resumindo, essa é a lei Paulo Gustavo. Obviamente, o resumido ela é super detalhado com referência quais são os valores, para quais setores que vai. Então, só estamos falando dessa maneira mais abrangente para vocês entenderem. Tem também a lei Aldir Blanc II, tá, que ela também foi aprovada na Câmara no dia 24 de fevereiro. Essa eu acredito que ainda não foi, né? Assim, deve ter ido para o Senado, mas ainda não passou o processo de aprovação dela, né? Que é o projeto da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, que tem como característica ser permanente com repasses anuais de 3 bilhões de reais, tá, a estados e municípios. Esses repasses podem ser divididos em até 17 grupos de atividades culturais que eles falam. E aí tem de tudo, tem referência a chamadas públicas, prêmios, compra de bens e serviços, cursos e outros procedimentos. Também entram nesse processo estudos e pesquisas, concessão de bolsas de estudo no Brasil ou no exterior, aquisição de imóveis tombados, manutenção de grupos, companhias e orquestras, construção e manutenção de museus e etc. A ideia é que esse projeto tenha no mínimo pelo menos 5 anos, mas a ideia é que ele se torne permanente. E passando rápido, eles falam uma coisa bem interessante, que é de onde viriam esses recursos. Isso eu achei interessante. Tem vários pontos, mas alguns aqui só para ter uma ideia. Dotações orçamentárias, superávit do Fundo Nacional de Cultura. Superávit? Ok. Doações, tem aqui a arrecadação dos concursos e prognósticos de loterias federais. Isso é interessante, 3% da arrecadação. Tem recurso da Loteria Federal da Cultura, retorno dos investimentos feitos em empresas e projetos culturais com recursos do Fundo Nacional de Cultura, e entre outros. Tá? Então, são essas duas leis que estão nesse processo, né, de, se der tudo certo, elas passem. E aí tem essa que é uma coisa bem mais, basicamente um edital, vamos dizer assim, né, que é essa questão da chamada pública do fundo setorial, que é para longas metragens, envolvem tudo, né, live action, documentário e animação também, que vai ser e é focado em longa-metragem, tá? Para deixar bem claro, longa-metragem para ser lançado nos cinemas. 85 milhões deles, sendo que 45 milhões destinados à modalidade nacional, que é para produtoras brasileiras independentes em todo o país, e 40 milhões destinados à modalidade regional, para propostas apresentadas por produtoras das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, ou dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Tá? O limite de investimento por projeto está na faixa dos 3 milhões da modalidade regional e 4 milhões e meio em projetos nacional. Tá? E as inscrições já começaram em 14 de março, e os documentos do edital já estão disponíveis no site do Fundo Setorial e também do BRDE. Tá? Selby, esse foi minha tentativa de um grande resumo. Não, você resumiu qual a sua visão bem, disso? Né? Bom, vou tentar seguir a ordem, eu não anotei tudo aqui, que eu não achei que você fosse falar de várias coisas ao mesmo tempo. Vou ver se eu lembro tudo, né? Do que eu estava pensando para comentar. Você falou sobre as emendas, primeiro, da lei, né, que foram retiradas. Eu confesso que, enfim, eu não me preocupo tanto com as emendas da discussão federal, porque muitas vezes essas emendas elas são retiradas, mas esses temas eles são reinseridos nos editais estaduais. Né? Isso já aconteceu no passado, você é focado numa coisa, e chega no edital do estado, ele altera, né? Então, eu acho que até por isso acabaram aceitando essa retirada para aceitar para aprovar o projeto mesmo, para liberar o dinheiro, né? Acho que aí é aquela coisa não tinha pensado desse jeito. Do ganha e perde, né? Você perde de um lado, mas você vai ganhar o dinheiro, e aí, como isso vai se distribuir, mesmo que tenha esse, entre aspas, controle da União, quem acaba fazendo os editais são os estados e municípios. Então, eles acabam definindo. Eu lembro dos quadrinhos, por exemplo, aqui em São Paulo, que tinha cheio desses de tema LGBT e outros temas também, né, sobre racismo, enfim, outros. Então, acaba entrando, né? Então, não vejo isso como um grande entrave por conta da lei. Agora, isso que você falou sobre a questão da origem das verbas é um paliativo, né? Então, um paliativo para esse ano, 2022, é uma visão que leva em consideração
o efeito eleitoral, né? Porque a gente sabe que a área cultural foi uma área muito afetada, talvez uma das mais afetadas nos últimos anos, aí, principalmente de 2019 para cá. Algumas coisas aí que estavam em produção ainda estavam recebendo dinheiro de verbas aprovadas anteriormente. E o que a gente vê não é uma verba específica da Secretaria da Cultura para o fomento de projetos novos, né? Que, aliás, foi uma das... você não citou, acho que a gente acho que até chegou a discutir antes, que foi o que o secretário Mário Frias falou, que ele criticou, pensando que a aprovação dessa lei, da Lei Paulo Gustavo, iria prejudicar a execução do orçamento da secretaria, porque não ia dar para aprovar os projetos, porque o orçamento não teria o suficiente para isso. Mas não, é uma verba auxiliar, essa verba do fundo, né? Então, quer dizer, é uma verba extra que a gente poderia, assim, mal comparando, chamar de sobras, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da minha área acadêmica. Né? Antigamente, o que acontecia? Você ganhava uma verba para participar de congressos internacionais. Então, sei lá, você ganhava, vou dar um valor, sei lá, R$ 1.000 para você participar de um congresso no Brasil ou no exterior, né? Geralmente era mais, né? Porque você vai pagar passagem, vai pagar inscrição, né? E o que acontecia? Você usava e, por alguma razão, sobrava um dinheiro. Esse dinheiro, ele vai para um fundo, então ele volta e ele é guardado. Só que, eu lembro, numa determinada época, que esse dinheiro ele ficava num fundo perdido, ou seja, ele não voltava para um outro pesquisador, ele ia para esse fundo e essa verba era usada para outra coisa, né? Então, o setor cultural ficou de olho no que estava acontecendo com essas, entre aspas, sobras, principalmente depois que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele chamou a atenção que tinha a intenção de usar as verbas desses fundos, de vários fundos que existem, para pagar dívida pública. Fala, mas espera um pouco, se há essa... Por isso que dizem que é superavitária, porque é um dinheiro que está lá, né? Está sobrando, ele pode ser usado, só que ele está parado ali, ele está com uma trava junto com no Ministério da Economia. Então, por que não usa essa sobra, como foi feito na área, por exemplo, acadêmica, volta para o fundo do setor específico e ele pode ser aproveitado. Então, ele não é uma verba específica da Secretaria da Cultura, por exemplo, como o Paulo bem falou, que todo ano você tem essa verba, você vai ter 3 bilhões todo ano para gastar. Não, é o verbo do fundo que existe, que ao longo do tempo ele vai caindo dinheiro nesse fundo, e o setor cultural, aliás, é bom que se diga, o setor que está, pelo que eu tenho acompanhado, que está com os 2 pés no chão aí, agindo de forma racional nos bastidores, é o pessoal do teatro, não é nem do audiovisual, é o pessoal do teatro, por sinal que de São Paulo, tem São Paulo e Rio, mas principalmente São Paulo, o pessoal que basicamente a nossa Broadway paulistana, ela foi muito em cima dessas leis, né, de incentivo. Então, eles que estão batalhando muito junto, aí juntou o pessoal do audiovisual, né, de outros setores, para ganhar o direito de usar essa verba, né? E aí, pelo que eu tenho acompanhado, né, agora o começo do ano, no próprio site da Ancine, a gente tem visto já o lançamento de novos editais, né? Que isso é muito bom justamente para movimentar, né, a nossa economia cultural e criativa. Eu vi, por exemplo, o edital de cooperação internacional, então, para uma produtora que quer coproduzir sendo majoritária, né? Então, a produtora brasileira ela tem que ser a majoritária. Eu vi ali que são projetos na faixa do limite dos 4 milhões de reais. O Paulo citou, por exemplo, o projeto aí teve um outro edital, que foi o mais recente agora, do comecinho de março, que é o edital de produção nacional, né? Que aí varia entre 3 milhões, 4 milhões, que se for um projeto nacional, se for um projeto regional é um pouco menos. E aí que está, aí que eu acho interessante, aí dentro dessa visão, de você também fugir um pouco desse investimento muito grande que tem no eixo Rio-São Paulo, aqui no Sudeste, de você dedicar 40% dessa verba para as regiões Norte e Nordeste, 10% no mínimo para a região Sul, Minas Gerais, acho que Espírito Santo também está dentro dessa cota, né, de distribuição.
Então, a gente está vendo os editais acontecendo dentro dessa disponibilidade de fundos novos que apareceram aí com a aprovação dessas leis, e deve aparecer mais um pouco, agora que está indo para a sanção a Lei Paulo Gustavo. Agora eu chamo a atenção que aí entra também uma discussão que as pessoas estão vendo, que é a diferença que tem entre a verba incentivada, né, que a gente conhece mais pela Lei Rouanet, e a verba direta, né, que é essa verba que vem de órgãos ou de ministérios e que elas são dadas por meio de editais diretamente aos produtores, né? O grande problema da lei da verba incentivada, acho que a gente até já discutiu aqui, que é aquele problema que as empresas lidam com isso como ação de marketing, né? Então, elas não estão muito interessadas em incentivar qualquer projeto cultural, elas vão procurar aqueles projetos que vão dar mais visibilidade para as marcas, né? Então, esse é um problema, né? Então, por isso que diziam que a Lei Rouanet sozinha, ela sozinha não resolve todos os problemas, né? Então, é preciso ter essa junção de verba direta com verba incentivada, e também, lógico, do investimento privado direto também, que também é muito bom. Mas, assim, é como o Paulo falou, é uma notícia boa por um lado, mas ruim porque não é uma política cultural de Estado, né? Não é uma coisa para longo prazo, é uma coisa pontual, é para esse ano. E eu diria que mesmo para o ano que vem, independentemente de qual governo que entre, a gente precisa ver ainda qual vai ser a situação orçamentária, porque a gente está com muitas coisas acontecendo que a gente não sabe bem ainda como que vai a economia do Brasil, para ver como que eles vão fomentar um eventual novo governo, como é que eles vão criar esse novo mecanismo para reestruturar toda a cadeia cultural. Mas, de todo modo, é positivo que a gente esteja vendo esses novos editais agora. É isso aí. A questão para o ano que vem, saindo desse desgoverno, entender como que vai ser. Se vai, por exemplo, se os governos que vão entrar vão realmente remontar toda a área de cultura dentro do governo e qual vai ser os próximos passos, para depois a gente começar a falar em ações. Então, se vai ter editais, se vai voltar a ter algum tipo de conversa com parceria público-privada nesse caso, que aí é uma questão de história que eu mesmo não sei, sabe? Talvez você saiba mais. Você já teve alguma coisa com referência à cultura assim no Brasil? Você lembra agora? Não, então a gente até tem, mas é pontual, né? Tá. Então A própria Globo, né? A exato. Globo apoia, né? Você tem várias empresas, só que é pontual, né? Uhum. Mas aí você também aproveitar a lei para benefício próprio também, Sim. né? Não é bem parceria. Né? Se bem que você tem a questão de lobby, a gente vai falar de lobby depois também. Tá. Mas aí até ver para questões mais a longo prazo mesmo. E aquela coisa que a gente vai ver, já vem falando em animação atrás de animação. Tem que ser pensado um processo onde existe esse suporte governamental, mas que fomente investimentos externos também. Sim. Né? E que E mantém, que internacionais crie. também, né? Eu não Sem sei como é que dúvida, está sem também dúvida. esse projeto de Focado em lei. exportação. Eu não sei, porque eles falam muito assim, produção, eu vejo os editais. Eu vou dar um ponto negativo e um ponto positivo. Um ponto negativo, eu entendo isso, até porque na Europa a gente tem editais assim também, que eu já vi, que o país ele tem a liberação da verba diante da produção local ser majoritária, né? Mas eu acho que, por exemplo, em alguns casos, você poderia abrir brechas para uma, sei lá, talvez uma coprodução meio a meio, ou uma coprodução que eventualmente seja majoritária externa, dependendo do tipo de projeto que a gente está fomentando aqui no Brasil. Sei lá, se é um evento, se é um projeto, por exemplo, que vai promover a imagem do Brasil fora, e é uma empresa estrangeira que está apoiando mais, por que não pode também? Então, tem toda uma série de meandros. E agora, um lado positivo dos editais é que agora claramente você vê escrito que os projetos audiovisuais são para filmes de ficção, documentários e animação. Então está descrito no edital isso, porque a gente até já falou aqui, quando a gente discutiu, teve uma edição só sobre editais aqui que a gente falou, que muitas vezes a animação era tratada ali como um agregado, né, um acessório, né? Então o animador entrava ali como uma verba de ferramenta para a produção de algum filme. Né? Então aqui não, agora você tem no edital explícito a animação. Então esse é um ponto positivo, pelo menos. Então, assim, eu não tenho muito mais o que acrescentar, acho que eu já falei até no início.
É que você né, resumiu bem, hoje você foi bem no resumo. eu fui direto ao ponto, porque assim, dava para entrar realmente nas minúcias de cada uma das leis, mas não adianta, a gente não ia sair daqui. Mas Mas é aí a só gente tem que para. esperar, mas Paulo, aí é que tá. Por isso que eu E tem que tenho esperar sempre um ser, tem que esperar problema. ser aprovado também, né? Tem que Porque ver, assim, tem que porque pode esperar a pode morrer. sanção, tem que esperar a Uhum, sanção, o presidente tem que sancionar. E aí, como é que vai ser? Porque o que a gente está vendo, tudo bem, é o que já foi aprovado agora antes, final do ano, sim, e os editais estão aparecendo. sim. Mas tem que esperar agora para ver o andamento dos projetos, né? Vamos Uhum, esperar. Como eu falo, quando se trata de leis, essas coisas, aí tem que ir devagar, porque uhum. às vezes a gente fica muito feliz e a coisa não anda depois, né? Ela trava, Exato, né? Então, exato. Pelo menos a ação do FSA, ele tá. Ok, ele é um edital, vamos dizer assim. Ele então já está sim. disponível. Quem tiver projeto para apresentar já pode, a verba já está separada. Essas duas leis que estão falando do mercado cultural como um todo, é, aí é um pouco mais complicado, porque a gente realmente está esperando a aprovação. É. Né? Vai aprovar ou não, a gente não sabe. Mas é isso, então fiquem no radar de vocês, porque é, pode haver movimentações, e esse ano é um ano extremamente complicado. A gente vai voltar nesse assunto, principalmente. Isso é uma coisa que eu já tinha falado com o Selby, de falar assim: olha, mais ali, talvez meio agora de 2022, talvez mais um pouquinho no meio do segundo semestre, a gente vai entrar nessa questão quais são as propostas para a área cultural de cada um dos candidatos à presidência. Acho que é um assunto bem interessante isso daí. Então, os anúncios oficiais, né, das candidaturas ainda não saíram, estão começando a sair agora. E eu sei porque eu peguei isso daí no meu Twitter lá. Tipo, o Boulos anunciou que vai realmente ele não vai disputar governador, vai para deputado federal. Né? Então, agora que os anúncios vão começar a ser feitos. Né? Então a gente também vai ver quem é que está se candidatando, como é que tá indo, como que é a proposta de cada um, e a gente vai trazer isso para a discussão. Tá? Acho que vai ser bem interessante. Aliás, eu acho que ninguém até agora falou em cultura, né? Assim, de Olha, o discussão, pouco né? que eu tenho visto, não. Ó, Até agora, não. olha que eu tento, no meu tempo livre, tentar. Eu vi algumas coisas do Ciro Gomes, não falou nada, o Moro também não, Lula Uhum. também fala algumas coisas, mas não É, propriamente de programa, e o isso. Bolsonaro aí também não fala nada mesmo. Isso aí a gente Mas, já espera que não vai assim, falar nada mesmo. espero que tenha esses projetos para a cultura, né? Vamos ver. Então, vamos esperar isso. Por isso que eu tô falando, vamos esperar quais são os anúncios oficiais, para depois a gente ver qual que vai ser a plataforma, correr atrás dos detalhes, e aí a gente volta a discutir sobre isso, com certeza. Gente, esqueci de falar o Dória também, né? Se ele for, né? A gente não sabe também, né? A Também gente não sabe, pelo que você falou, a gente não sabe nem se o Moro vai, não do jeito sabe, que a as gente não coisas estão sabe indo. ainda. Olha, tem Né? uns aí que a gente tem que esperar, que eu acho que vai virar o É, jogo aí de muita candidatura, vamos ver. exatamente. Então, vamos esperar. E tem que ficar de olho dos estados também, né? Principalmente aqui São Não, sem Paulo, dúvida, sem Rio, né? dúvida. Eu Aí falo que da eu acho que presidência. aí é que também tem que ficar atento também. Eu falo da presidência porque, obviamente, é o maior que tem ali, tá um caos completo que dá guia para todos os outros lugares, né? Sim, Mas também vê os estaduais, principalmente dos principais estados, né? é, São Paulo, Minas, Rio, né? Óbvio que dos outros também, mas esses seriam os principais. Então, vamos ver. vamos aguardar.